Manter a força muscular conforme a idade avança é fundamental. Mas a pergunta é, como a gente sabe de verdade se estamos perdendo força? Medir isso é surpreendentemente complicado. E é por isso que nesta análise vamos mergulhar num novo teste que promete, mudar as regras do jogo. R$ 11.578,50. Guarde esse número. Sabe o que ele representa? É o custo extra que uma pessoa com sarcopenia tem com saúde, por ano. Sarcopenia é aquela perda de massa e força muscular que vem com a idade. Um número desse já deixa bem claro, né? O problema que vamos discutir hoje é muito, muito sério. Então, para começar, vamos entender bem o problema central, a sarcopenia. É muito importante sacar que não se trata só de ficar mais fraco com a idade. Não. É uma condição médica de verdade, com consequências bem sérias. E olha só que interessante, a sarcopenia é oficialmente uma doença. Desde 2016, ela tem um código próprio na Classificação Internacional de Doenças. O que isso significa na prática? Que ela deixou de ser vista como uma parte normal do envelhecimento e passou a ser algo que precisa ser diagnosticado e, claro, tratado. E as consequências não são poucas. A sarcopenia leva diretamente a mais incapacidade, a um risco muito maior de quedas, a taxas de mortalidade mais altas e, como a gente viu logo no início, a um aumento gigante nos custos de saúde. É por isso que um diagnóstico preciso faz toda a diferença. E agora a gente chega no X da questão. A dificuldade de diagnosticar a sarcopenia de um jeito consistente. Pode até parecer fácil, mas a realidade clínica é bem mais complexa. O grande desafio é que não existe um padrão único no mundo. Pensa assim, grupos de especialistas da Europa, da Ásia, da América, cada um criou suas próprias regras para diagnosticar o problema. O resultado? Uma confusão danada e resultados que simplesmente não batem um com o outro. Para ter uma ideia, dependendo do método que se usa, um estudo pode chegar à conclusão de que 9,9% de uma população tem sarcopenia. Ok? Guardem esse número. Agora, usando um critério diferente, na mesmíssima população, outro estudo pode achar uma prevalência de 40,4%. A diferença é absurda, né? Isso mostra o tamanho do problema que é o diagnóstico hoje. E esse exemplo aqui ilustra perfeitamente o problema. Usando as mesmas diretrizes, mas só trocando o teste de força, em vez do teste de sentar e levantar, usar o de força da mão, a prevalência de sarcopenia detectada já muda bastante. Claramente falta objetividade nisso tudo. Mas é aqui que a coisa começa a mudar. A gente vai ver agora uma virada de chave. Em vez de focar só em quanta força a pessoa tem, ou quanto tempo leva para fazer algo, a nova ideia é focar na rapidez, na potência do movimento. A diferença parece pequena, mas é crucial. Força é sobre conseguir mover um peso. Já a potência é sobre conseguir mover esse peso rápido. E por que isso importa tanto? Pensa num tropeção na rua. Para não cair, não adianta só ter força. Precisa de potência para reagir rápido. No dia a dia, a potência é um indicador muito mais real da nossa capacidade funcional. E aqui está a solução que os pesquisadores propõem, o SARC-T. Em vez de ficar com um cronômetro na mão, ele usa um sensor de alta precisão para medir a velocidade real do movimento de se levantar. O foco muda para a qualidade e explosão do movimento, e não só se a pessoa conseguiu ou não. E para validar essa ideia toda, os pesquisadores montaram um protocolo de testes super rigoroso, de 2 dias. Eles aplicaram o SARC-T junto com todos os testes padrão que já existem, o de sentar e levantar, o de força da mão, o de caminhada. Assim, dava para comparar diretamente os resultados. Ok, e aí vem a grande pergunta. O SARC-T realmente funciona? Agora a gente vai ver os resultados do estudo e descobrir qual foi o veredito sobre essa nova ferramenta. O primeiro resultado é cristalino. Esse gráfico mostra que o grupo com sarcopenia se levantou da cadeira bem mais devagar que o grupo controle. A diferença é grande, o que já mostra que o teste consegue, sim, diferenciar os dois grupos. E agora, olha que legal a validação. Os resultados do SARC-T se correlacionaram muito bem com os testes que já são usados há anos. Ou seja, quanto maior a velocidade no SARC-T, maior a força na mão e menor o tempo nos testes de caminhada e de sentar e levantar. Isso confirma que ele está medindo algo que realmente importa para a função do dia a dia. Então, o ponto principal é este aqui. A conclusão do estudo foi direta. Ser mais rápido no SARC-T está diretamente ligado a ter mais força e uma melhor função em todos os outros testes. A velocidade, no fim das contas, é um baita indicador de saúde muscular. Agora vamos para a parte prática, porque ter um teste preciso é ótimo, mas ele também precisa ser seguro e viável no mundo real, né? Vamos ver como o Sarcovite se sai nesse quesito.
Segurança é tudo, ainda mais quando falamos de populações mais velhas. Os pesquisadores monitoraram os sinais vitais durante o teste, e o que eles viram foi que o SARC-T é uma avaliação de baixo impacto. Saturação de oxigênio, frequência cardíaca, pressão arterial, tudo ficou estável e bem parecido com os outros testes de rotina. E essa citação da conclusão do estudo mata a charada. Basicamente, o teste não força o coração ou o pulmão mais do que os métodos que já são considerados seguros e usados todos os dias em clínicas por aí. Ponto para ele. Resumindo, então as vantagens são bem claras. Primeiro, ele é objetivo, porque o sensor elimina o erro de um cronômetro manual. Segundo, é um teste leve, são só 2 repetições, o que evita o cansaço. E terceiro, ele é super versátil, o que pode ser uma mão na roda para pessoas que sentem dor ou têm problemas de equilíbrio e não conseguem fazer outros tipos de teste. É claro que nenhuma solução é perfeita. O grande pró do SARC são os dados objetivos e padronizados que ele gera. Já o contra, bom, é que ele precisa de um equipamento específico e de treinamento, o que pode ser um obstáculo para ele ser usado em todo lugar. E a gente termina com uma provocação. Essa pesquisa toda sugere que, talvez, medir a rapidez com que nos movemos seja uma das chaves para um envelhecimento mais saudável. Talvez o segredo não seja só manter a força, mas sim manter a velocidade. Uma ideia e tanto para o futuro da nossa saúde.